Nesses locais, a importância que determinados sentidos têm dá a ocupação, né, ou fomenta nessas regiões centrais uma ocupação maior ou menor da atividade nervosa. Por exemplo, no ser humano, boa parte da relação de equilíbrio ou movimentação está localizada no cérebro. Tá? Por outro lado, nos insetos, isso se distribui ao longo da cadeia nervosa. Então, a maneira como o sistema nervoso foi se especializando foi particularmente importante para aqueles organismos, dependendo da condição e daquilo que o ambiente vai propiciando ou exigindo dessas espécies. Nesse elemento, a visão, né, o ponto central onde a gente quer chegar, acaba demonstrando para nós algumas dessas características. Por exemplo, como se pode ver, no caso do ser humano, a gente tem uma faixa de percepção luminosa que é restrita às nossas necessidades. Todos nós aqui estamos acompanhando essa aula, ou estamos acompanhando, né, as atividades educativas e visualizando-as sempre dentro de uma faixa que vai aproximadamente de 400 a 700 nanômetros de comprimento. Uma faixa muito estreita do espectro luminoso total. Os insetos têm uma faixa semelhante de visualização, também curta, mas não igual. A faixa de visualização dos insetos, ou da maioria deles, varia entre 600 e 300 nanômetros. O que significa que boa parte do que a gente enxerga, os insetos também enxergam. Algumas coisas eles não percebem como nós, mas muitas coisas nós também não percebemos como os insetos percebem. Nas aulas seguintes, a gente vai ver como isso se dá de forma experimental. Existem vários experimentos que conseguem nos mostrar como essa faixa de percepção ela pode ser enganosa, e através desses experimentos a gente vai fazer uma leitura na nossa faixa visual, tentando imitar como os insetos conseguem perceber isso. Mas seguindo adiante, a gente vai conseguir visualizar como essa diferença se dá, ou ela pode se dar. Vejam bem que as flores, um dos objetos muito importantes para a ação, para a alimentação e para uma série de outras atividades dos insetos, ela pode ser visualizada de um modo diferente, justamente porque as nossas capacidades de visualização ou de percepção são diferenciadas. Tá? Uma margarida do campo ou um crisantemo, por exemplo, que tem colorações específicas que nos atraem muito, né, por uma cor chamativa, podem ter uma visualização completamente diferente para os insetos. E isso não porque a nossa maneira de enxergar é melhor ou pior. Vejam que à medida que os organismos vivos na natureza interagem, a necessidade dessa interação ela é fundamental para que a vida possa se manter. Outro elemento importante, e que aí se diferencia muito do ser humano, é que nós temos propriedades específicas para poder explorar o ambiente de um modo adequado, usando outros sentidos e usando outras referências. Em relação a isso, cabe salientar que a visão dos insetos está adaptada a enxergar faixas de vibração bastante diferentes da nossa, porque nós usamos outras referências para podermos nos deslocar no ambiente. Os insetos, por exemplo, como vocês podem ver, podem utilizar a visualização dentro da faixa, por exemplo, da luz polarizada. Ao enxergar essas faixas de luz, isso permite que os insetos consigam se deslocar em ambientes com baixa luminosidade, como ocorre, por exemplo, em dias nublados ou dias chuvosos. Tá? Que para os insetos seria muito significativo, uma vez que muitos desses insetos utilizam o sol como referência, principalmente insetos sociais, como formigas, abelhas, vespas, né? E outros insetos. Tá? Essas diferenças elas são tão significativas que, para nós, algumas condições de luz que são muito ofuscantes passam para os insetos a serem condições tranquilas para ele continuar o seu deslocamento e a sua navegação.
Outro elemento importante é a comparação que eventualmente se faz diretamente em relação à visão do inseto, na maneira como o inseto enxerga, né, o mundo. A gente tem uma visão talvez um pouco deturpada, né, pelos filmes, que muitas vezes mostram um inseto como se ele enxergasse o mundo em repetições dessas visões, né? Isso é uma maneira um pouco equivocada de visualizar, né, como a visão dos insetos funciona, justamente porque na verdade as estruturas de percepção elas são externas, como se para nós desse a impressão que fossem pequenas câmeras câmeras com imagens que se repetem, quando na verdade essa visão, na verdade ela mais aproximadamente é uma visão do tipo pixelada, como a gente pode ver nessa representação de flor que aparece para vocês na tela. Os insetos têm um aproveitamento dessa visão, ou da importância, né, que a visão tem para eles, proporcionalmente diferente daquela que a gente imagina para o ser humano. Apesar da visão ser um elemento muito importante para o ser humano, comparativamente com os insetos, a gente poderia ver, como na imagem mostra, né, uma comparação do olho na cabeça de um ser humano em relação ao que um olho representa para muitos insetos que estão presentes na natureza. Tá? Então, muitas vezes isso passa a ser algo que parece desproporcional. Tamanha importância que a captação das imagens e o processamento dessas imagens é para os insetos. Tá? A estrutura do nosso olho é um pouco diferenciada. Tá? E essa estrutura diferenciada, com câmaras aquosas, enfim, ela muitas vezes nos dá uma falsa ideia do que isso representa para os insetos, que na verdade não possuem pálpebra, tá? Não possuem substâncias lubrificantes para o olho, e aparentemente isso daria uma impressão de que a visão ela pode ter uma série de limitações, quando isso se dá de uma maneira contrária.